Então vamos lá, meus amores, na página 17, a gente vai começar a ver como é que funcionava os transportes no Brasil e como eles vão funcionar hoje em dia, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber de transporte no Brasil é que, gente, vocês já viram o tamanho do Brasil? Ele é gigantesco, ok? Ele é muito grandão. Sendo assim, ele sendo grande, o que a gente pode dizer? A gente pode falar que a estrutura de transporte vai ser fundamental para integrar o país, tá, gente? Então, pelo meio de transporte é que vai acontecer essa integração. Por que que é pelo meio de transporte? Porque, gente, como que a gente vai ter uma relação com aquela localidade se a gente não consegue adentrar, não consegue chegar nela, tá? Então, montar toda essa estrutura de transporte vai ser essencial para que todo o país fique integrado e eles consigam ter uma economia girando com todo o território, tá bom? E isso vai ser um pouco mais difícil aqui no Brasil, porque é um país extremamente grande, muito grandão, ok? Vamos lá, só ler essa parte aqui. Uma boa estrutura em transportes é fundamental para a integração de um país. No caso do Brasil, essa integração foi dificultada pela extensão do território. Depois da chegada dos portugueses em 1500, vilas e cidades surgiram, sobretudo na costa, já que havia dificuldade de expandirem-se em direção ao interior. Os meios de transporte utilizados eram os barcos e animais, burros e cavalos, que carregavam mercadorias e pessoas. A situação se modificou apenas em meados do século XIX, quando a primeira ferrovia foi instalada. Essa ferrovia foi instalada, gente, porque vai começar aqui uma extração muito grande da borracha, e a borracha vai ser das matérias-primas fundamentais para a Revolução Industrial. E eles precisavam que essa borracha chegasse mais rápido, né, para os ingleses, certo? Então, eles começaram a construir essa ferrovia para ajudar no transporte, ok? Muito bem. Atualmente, o sistema brasileiro de transporte é diversificado e o país possui grande integração. No entanto, esse sistema de transporte ainda requer muitos investimentos para atender às necessidades crescentes do país. Obviamente, né? Então, a gente vai ter aí uma série de coisas. Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês, porque aí, se precisar grifar, quer dizer, eu já mostro, ok? Ih, travou. Vamos lá. Então, o transporte hidroviário brasileiro. No Brasil, desde o descobrimento, o litoral extenso e os inúmeros rios foram muito importantes para o comércio e transporte de pessoas para diversas regiões do país. Isso vai acontecer até hoje, né? O hidroviário vai ser muito utilizado em qual região do Brasil mesmo, gente? Onde tem tanto rio que não dá nem para contar, de tantos rios que tem. Muitos afluentes. Que região é essa que vai usar mais hidroviário no Brasil? Começa com Noro e termina com T. Então, gente, o transporte hidroviário vai ser mais utilizado na região norte por conta da quantidade de rios e lagos e tudo mais que ele vai ter. Então, vai ajudar muito no transporte daquela região, certo? Até hoje as pessoas saem e vão passear no centro e vão de barquinho, ok? Muitas opções. Transporte fluvial brasileiro. Os rios em especiais foram de grande importância para a ocupação do interior do país e para a definição de fronteiras territoriais do Brasil. A ligação entre os rios Paraná e Tietê proporcionou a comunicação entre as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já o Rio São Francisco integrou o estado do Nordeste e o Rio Amazonas.
permitiu a comunicação entre os estados do norte. Isso ocorreu no século XVII. Quando, entre outras coisas, o comércio se intensificou pelo Brasil, não ficando restrito apenas a produtos agrícolas produzidos no litoral, mas estendendo-se aos minérios descobertos de produtos da selva provenientes do norte. Olha aí que eu tô falando para vocês, certo? Esses produtos da selva aí a gente pode colocar a seringueira lá, né, que vai fornecer pra gente a borracha. Apesar da utilização de muitas vias hidrográficas, ainda há em nosso país grande potencial para ser explorado pelo transporte fluvial. O Brasil não possui aproximadamente 40 mil quilômetros de rios navegáveis e poucos trechos utilizados. Entre eles podemos destacar, a gente já vai destacar eles, mas uma coisa que eu quero lembrar vocês é que, por exemplo, o rio Tietê, ele era muito utilizado para transporte, tá? Hoje é inconcebível, o cheiro é de doer o olho, mas antigamente, lá para o começo do século XX, até metade do século XX, a gente vai ter aí uma boa relação com o rio Tietê, né? Hoje em dia a gente não tem mais, a poluição é muito forte, não há incentivos, assim, o governo não tem preocupação em limpar ele, porque seria um processo longo, um processo de 10 anos, e quem no final iria inaugurar não seria o seu próprio mandato. Então, para eles acreditam que isso daí não é importante. Por isso que é tão largado esse rio e por isso que ele fede tanto. Então, vamos lá. A bacia amazônica. Essa bacia, gente, é um dos maiores do mundo, certo? E ela é extremamente importante para a região norte. É a região onde há o maior número de rios navegáveis, pois são rios de grandes extensões e sua maioria planícies. Como há poucas alternativas de outros meios de transporte na região, os rios, principalmente o rio Amazonas e seus afluentes, atendem tanto a população quanto o fluxo de cargas e produtos, como soja, produzida no centro-oeste. Esse aqui, gente, essas bolinhas aqui, a gente vai grifar tudo, tá? Só que eu quero que vocês, não precisa grifar tudo, né? Mas aqui o que eu quero que vocês grifem é essa parte aqui. Como há poucas alternativas de outros meios de transporte, aí vocês podem grifar até centro-oeste. Vou mostrar aqui, né? Todo mundo achou? Acharam, pessoal? Sim? Então tá. A Bacia do Paraná. Apesar de apresentar inúmeros rios de Planalto, os investimentos nessa bacia, como a construção de eclusas, fez dela a mais movimentada do país. Nela encontra-se o rio Paraguai, e de grande importância ao escoamento mineral, agropecuário e extrativismo vegetal do Centro-Oeste. Nesse rio, localiza-se o porto de Corumbá, que possibilita o comércio entre Argentina e Uruguai. Olha aí, a gente vai utilizar hidroviário até mesmo para comércios internacionais, né? Muito, muito importante. Já falei para vocês, né? É muito mais interessante a gente vender para fora do que aqui para dentro, porque a gente está trazendo dinheiro de fora, a gente está entrando, tá bom? Certo? Aí vocês se perguntam, meus amores, o que é uma eclusa, né? Uma eclusa nada mais é, gente, do que uma construção feita, né, para permitir que as embarcações subam, desçam dos rios e mares, que vai ajudar ali eles a se colocarem no mar. Nada mais é do que isso, tá? Bacia do... Agora a gente vai pro Rio Paraná. Esse aqui
no Rio Paraguai, eu quero que vocês grifem, nela encontra-se o Rio Paraguai, tá? Até o Uruguai. Qual que é a importância desse rio? É porque ele vai ajudar muito no transporte de mercadorias entre Argentina, Uruguai e Brasil, ok? Muito importante, inclusive, essa informação vocês podem colocar um amorzinho, um coração, um chuchuzinho. Certo, amores? Tranquilex? O Rio Paraná é o de maior movimento das hidrovias, atende principalmente as regiões Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás, Sudeste, São Paulo e Triângulo Mineiro, e o Sul Paraná, no transporte de grãos, cana-de-açúcar, minérios e combustíveis, entre outros tantos produtos. Ao longo do trecho, foram construídas obras para que interligam as variadas redes de transporte. Esse aqui do Rio Paraná, eu quero que vocês grifem até entre tantos produtos. E para finalizar, a gente vai ter a bacia do Rio São Francisco. Mesmo sendo utilizado em muitas atividades de pesca e irrigação, o Rio São Francisco não possui navegação em todos os trechos, resultado de seu aspecto natural, bancos de areia. Isso é rio de planalto e diminuição de nível de períodos de seca. Mesmo assim, há crescimento da navegação para o transporte de produtos agrícolas. Esse aqui eu quero que vocês grifem a bacia até seca, tá? Então, ele vai ter momentos de cheia, outros momentos de seca. Nos momentos de seca, vai ficar intransitável, né? Apesar de pode ter barcos pequenos, mas a chance é pouca, certo? Amores, deu o horário, a gente parou na página 18. Um beijo e um queijo pra vocês. Não esqueçam de fazer a lição de casa, ok? Tchau, gente.